Bom dia! Bom dia, para quem não me conhece, meu nome é Caio e nós somos a Igreja de Cristo Internacional de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo, você que está aqui nos visitando, seja a primeira vez, seja a segunda, sejam poucas vezes. E seja muito bem-vindo você que está aqui todo domingo. É muito especial ter cada um de vocês aqui. Bom, deixa só eu pegar aqui, pronto. O mágico, que faz os slides passarem um para o outro. Bom, como vocês sabem, ou mesmo que você não saiba, a gente está no meio de uma série chamada Quem é o Meu Ídolo? E nessa série a gente está passando por algumas camadas, não só sobre ídolos, mas do nosso próprio coração, para entender o que é idolatria, quem são os ídolos e o melhor, e mais importante, quem são os nossos ídolos. Bom, e para quem não esteve aqui na semana passada ou não está acompanhando as mensagens da série, eu vou falar um pouquinho do que a gente já viu até agora. Bom, a primeira coisa, tem algumas convicções que a gente já conseguiu construir até aqui. A primeira dela é que nós fazemos de qualquer coisa boa um ídolo. Qualquer coisa boa desse mundo imperfeito. A gente tem a capacidade, o nosso coração tem a capacidade de transformar isso em um ídolo. Segunda coisa que a gente aprendeu, que a pior coisa que pode acontecer para cada um de nós é sermos entregues ao desejo do nosso coração. Como a gente vê em Romanos capítulo 1, versículo 24. E uma outra coisa que a gente aprendeu quando a gente foi lá ver a história de Abraão é que Deus nos chama vez após vez, dia após dia. Deus nos faz chamados para nós sacrificarmos os nossos Isaques. E por isso que hoje a nossa mensagem é voltada à parte 3, nos ídolos ocultos do nosso coração. Porque eu não sei você, mas eu fiquei com a impressão que quando a gente olha para Abraão, Isaac, a gente vê que Deus tinha feito uma promessa e Abraão estava esperando há tanto tempo ali Isaac. Era muito nítido que Isaac seria um ídolo para Abraão. Isaac era algo que ele estava esperando muito. As décadas de espera fez com que Isaac fosse cada vez mais valioso ao coração de Abraão. Mas e quando os nossos ídolos não são tão claros assim, não são tão nítidos? E quando os ídolos do nosso coração são mais ocultos? E aí? O que a gente faz? A gente precisa entender que nós não temos ídolos só pessoais para confrontar. Os ídolos vêm do nosso coração. Mas a nossa cultura, a nossa sociedade também cria ídolos para a gente. A gente tem ídolos incorporados na nossa cultura. Ídolos da cultura, ídolos da religião, que alimentam os nossos ídolos pessoais. Alimentam os nossos Isaques. E aí eles criam uma mistura venenosa para o nosso coração, para lidar com essa idolatria. Ou seja, a idolatria está de todos os lados. Os ídolos que impulsionam o nosso coração, a nossa força, a nossa energia, nossos pensamentos, nossos sonhos, nossos pesadelos, eles são complexos. Eles se escondem em várias camadas do nosso coração, da nossa cultura. E por isso, muitas vezes, eles se tornam ocultos. Muitas vezes a gente está com ídolos, vivendo atrás de ídolos, que outras pessoas estão vivendo atrás deles e parecem normais dentro da cultura que a gente vive. Mas no fundo isso é uma idolatria, mas está camuflada de algo normal, natural, de onde nós vivemos. E hoje a gente vai embarcar numa história que ela é muito conhecida. Mas eu não sei se depois de hoje a gente vai olhar para essa história da mesma maneira. A história que a gente vai ver hoje é uma história que
tem camadas de profundidade que eu demorei muito para enxergar e para entender. É uma história que todos nós contamos para as crianças. É uma história que todos nós nos inspiramos. E é uma história, um livro da Bíblia em particular, que me ensina, me encoraja muito, mas me revela muito do amor de Deus. Mas o mais interessante é que essa história é uma narrativa produzida com uma habilidade tão profunda, tão genial de Deus, que ela revela para nós aqueles ídolos que motivam as nossas atitudes e as nossas ações em camadas que a gente acha que está fazendo coisas para se aproximar de Deus, mas no fundo a gente está se afastando de Deus. É uma história que revela coisas que talvez a gente nunca tinha parado para pensar. Bom, a história que eu estou falando está lá no Antigo Testamento, no livro de Jonas. Você pode abrir o livro de Jonas no capítulo 1, e também eu vou projetar aqui. E quando a gente começa essa história sobre Jonas, um profeta, lá no capítulo 1, Jonas 1, versículo 1 e 2, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas era um dos profetas que tinham apoiado o rei Jeroboão de Israel. E ele apoiou Jeroboão, esse rei de Israel, a ser um rei que fizesse uma expansão militar do reino de Israel. Uma expansão territorial, uma política militar expansionista, que vai alcançar mais terras, mais território. Então, ele é um profeta que ficou um pouco aterrorizado com essa ordem aqui. Sabe por quê? Porque Nínive era a cidade mais poderosa desse tempo aqui, desse momento da história que Jonas está. Nínive era uma cidade muito poderosa. Era uma cidade, praticamente uma capital do reino assírio. E esse reino assírio era um reino que ameaçava não só Israel, mas todos os vizinhos ali dos povos de Israel. Mas, para vocês entenderem quanto isso foi conflitante para Jonas, quando a gente lê 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, olha o que diz: foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Amate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Hefer. Está falando do rei Jeroboão. Olha que interessante. E Jonas sabia muito bem que mesmo a missão dele, sendo pregar contra os inimigos de Israel, isso não aconteceria se o juízo que Deus tinha determinado para Nínive pudesse ser evitado. Ou seja, se Deus mandou eu pregar contra, é porque Deus também pode evitar o juízo que ele está preparando para essa cidade. Então isso foi meio conflitante para Jonas. Porque ao mesmo tempo que ele tinha aquele negócio, eu vou pregar contra essa cidade, vou falar, vou advertir, vou falar que o juízo está vindo. Mas se eu advertir e ele se arrepender, Deus pode mudar a decisão dele de enviar o juízo contra eles. Então Jonas estava no meio desse conflito. Tipo, eu vou avisar eles, e se eles se arrependerem? Ah, mas eles são um povo muito cruel, um povo muito ruim, eles não vão se arrepender não, eu vou lá pregar. E é engraçado, porque Jonas era um profeta judeu patriota. Ele apoiava o rei a expandir, a fortalecer militarmente o povo de Israel. Jonas era muito patriota. Jonas amava Israel, amava os israelitas. E aí, quando a gente lê o versículo 3, olha que interessante. Então Deus mandou Jonas ir, vai para Nínive pregar contra ela. Olha a reação de Jonas.
No versículo 3: Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis, para fugir do Senhor. Jonas desobedece a Deus deliberadamente. Eu até ouso falar que Jonas foi rebelde. Deus fala para ele ir para o sul, ele vai para o norte. E essa aqui é uma demonstração bem clara de desobediência a Deus, de rebeldia. Mas a gente só vai entender melhor o motivo dessa desobediência de Jonas um pouco mais para frente, no capítulo 4. Mas, por enquanto, a gente pode até ter alguns chutes, algumas previsões do porquê Jonas decidiu desobedecer a Deus assim, tão rápido. Deus fala para ir para o norte e ele vai para o sul. Bom, um dos primeiros motivos que eu imagino é Jonas ter medo de fracassar na sua missão. Deus deu a missão para ele pregar contra essa cidade. E se ele estava com muito medo de fracassar? Deus estava convocando um único profeta judeu para ir pregar contra a cidade mais poderosa daquele tempo, daquela era. E aí ele ia entrar nessa cidade que é muito poderosa, que estava ameaçando a sua nação, ia pregar contra ela. O que é mais provável acontecer com Jonas? Ser morto? Ser preso? Ser torturado? Então, Jonas tinha medo de tudo isso ir por água abaixo. Ele pregar e talvez perder a própria vida. Mas aí, também uma outra coisa que eu acho que pegava no coração de Jonas, é o contrário também, o oposto é verdadeiro, o medo do sucesso. E se eu tiver sucesso na mensagem que eu pregar, e esse povo se arrepender? Se eles se arrependerem, Deus não vai enviar o juízo. Se Deus não enviar o juízo, provavelmente eles vão atacar Israel. E se eles atacarem a minha nação, que eu tanto amo, que eu tanto protejo, será o nosso fim. Uau! Olha o dilema de Jonas. No fim das contas, a nossa pergunta principal nesse início é: por que Jonas fugiu de Deus? E a resposta, querendo ou não, pode parecer cansativa e repetitiva para você. Mas a resposta, no fim das contas, é idolatria. Jonas fugiu da missão de Deus por idolatria. Mas essa idolatria de Jonas, ela é muito complexa. E ela entra no ponto de ser algo oculto aos nossos olhos. Jonas tinha um ídolo pessoal. Ele queria o sucesso ministerial dele mais do que obedecer a Deus. Então, o medo de fracassar lá em Nínive foi um dos motivos de Jonas querer fugir. Ele queria o sucesso acima da obediência a Deus. Então, se for para ir para fracassar, é melhor eu não ir. Então, Jonas tinha um ídolo pessoal. Além disso, ele foi um profeta influenciado por um ídolo cultural. E qual era? Ele colocava os interesses nacionais de Israel acima da obediência a Deus. Ele colocava o nacionalismo dele, o patriotismo dele, acima do bem-estar espiritual dos ninivitas. Olha que interessante. E por fim, Jonas, ele tinha um ídolo religioso. Ou seja, ele tinha uma justiça própria. Ele achava que ele, como parte do povo, que era o povo de Deus, eram melhores do que aqueles ninivitas estrangeiros, que eles não mereciam ouvir a palavra de Deus. Deus não tinha vindo por eles. Deus veio pelos israelitas, mas não pelos ninivitas. Os ninivitas eram perversos e pagãos e deveriam morrer assim. Era isso que Jonas pensava. Os ídolos pessoais, culturais, religiosos de Jonas, eles se misturaram. Uma camada muito profunda no seu coração. E isso levou a Jonas a se rebelar contra o próprio Deus. Olha que interessante. Jonas, por conta da sua idolatria, começa a se rebelar
contra Deus. E nós? Quais são nossos ídolos pessoais, culturais e religiosos que têm nos feito nos rebelar contra Deus? O que tem nos feito ser rebeldes contra Deus? Será que nossos ídolos estão se misturando e nos tornando pessoas rebeldes e desobedientes a Deus? E aí, de maneira bem resumida, na sequência dos versículos do capítulo 1, a gente vai ver esses eventos. No versículo 4, Jonas então foge, ele pega o barco, entra no barco, tem marinheiro, tem tripulantes, e aí tem uma tempestade gigante acontecendo lá. E aí todos que estão no barco ficam com muito medo e começam a tentar entender: meu Deus, o que está acontecendo? Nunca vimos uma tempestade tão forte como essa. Nós vamos morrer se continuar assim. E aí no versículo 7, a gente vai ver que os tripulantes começam a sortear ali, para entender, um deles tinha trazido sobre aquele barco, sobre o mar, uma maldição de Deus. Algum deles provocou aquela tempestade. E aí, essa sorte, esse sorteio que eles fazem, cai em Jonas. E aí eles descobrem que Jonas é o culpado pela tempestade. No versículo 12, Jonas dá uma solução para eles. Descobriram que sou eu o problema aqui da tempestade e todo mundo vai morrer por minha causa, então faz o seguinte: me joga no mar. Me joga no mar, que aí vocês vão ficar sãos e salvos. Quando Jonas é jogado ao mar, olha que interessante, um peixe engole Jonas, e isso é uma misericórdia de Deus. Ao invés de Jonas morrer afogado naquele mar violento, aquele mar rebelde, Jonas é engolido por um peixe. E é interessante, porque aí dentro do peixe, Jonas vai fazer uma oração. E olha que Jonas ora. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis abandonam o amor leal de Deus por eles. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Então o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Isso daqui prova que aquele peixe foi enviado por Deus. E aí, Jonas, lá no cantinho do pensamento da barriga do peixe, orou a Deus, se arrependeu. Ele falou: uau, eu preciso cumprir a minha missão diante de Deus. A salvação vem do Senhor. E aí, quando Deus vê o coração de Jonas arrependido e pronto para ir a Nínive, Deus fala: peixe, vai lá, coloque ele em terra firme e salva. E é isso que acontece. Quando eu olho para essa oração de Jonas, para mim é muito claro, eu acho que ele se arrependeu. Jonas se arrependeu. Ele aparentemente se arrepende do seu ídolo cultural, porque quando ele fala que a salvação vem do Senhor, ele está tirando aquela questão de mérito próprio, ou que só a nação de Israel deve ser salva. Não, não é por mérito, não é por esforço humano, vem do Senhor. É o Senhor que tem misericórdia e salva quem Ele quer. E aqui a gente começa a entender também o conceito de graça. É a famosa graça, isso daqui. A salvação vem do Senhor. Graça é graça. Se é verdadeira essa graça, ninguém é digno dela. Ninguém faz algo por merecer por ela. E isso tornava todas as pessoas iguais. Sejam eles israelitas, ninivitas, moabitas, efraimitas, qualquer que seja a nação. De acordo com Jonas, o que impede as pessoas de desfrutarem do amor leal de Deus na vida delas? Se a gente olha o que Jonas fala, o que impede uma pessoa de desfrutar do amor leal de Deus? Os ídolos, a idolatria. Jonas deixa isso muito claro. Quando a gente ama
os ídolos, acreditamos nos ídolos que são inúteis, nós abandonamos o amor leal de Deus por causa deles. A idolatria nos impede de viver no amor leal de Deus. E é irônico, porque a própria idolatria no coração de Jonas cegou ele para fazer a missão de Deus, para obedecer a Deus. E ele mesmo chega nessa reflexão quando ele estava lá no cantinho do pensamento, na barriga do peixe. Ele reflete: uau, a idolatria faz com que as pessoas se afastem de viver o amor leal de Deus. Os ídolos de Jonas era esse medo de fracasso pessoal. Ele tinha medo de fracassar na missão ministerial dele. O orgulho que ele tinha da religião que ele vivia imerso como profeta de Deus. E seu amor intenso por aquela nação, por aquele país. Essas coisas cegaram Jonas. Criaram ídolos, barreiras no coração dele. E aí quando a gente avança, então Jonas foi jogado em terra firme. Então Deus teve misericórdia, um peixe engoliu Jonas. Jonas pensou dentro da barriga do peixe, orou, aí Deus jogou ele em terra firme. Aí em Jonas capítulo 3, versículo 3 diz o seguinte: quando Deus falou para ele pela segunda vez: vai lá até Nínive, pegue contra ela, Jonas. Olha o que diz: Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Então Jonas foi a Nínive, pregou durante pelo menos 3 dias, que era a extensão territorial da cidade. Ele andou por 3 dias pregando lá. E olha o efeito da pregação de Jonas aos ninivitas. No versículo 5 diz: os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se com pano de saco. No Antigo Testamento, quando você se veste de pano de saco, é uma demonstração de arrependimento. Você está arrependido dos seus pecados. É como se fosse uma humilhação. Você tira toda a sua veste linda, a sua túnica, seus panos, e você se veste de pano de saco, como se você não valesse nada. Isso é uma demonstração de humilhação diante de Deus, de arrependimento. E eu acredito que é surpreendente para a gente ler esses versículos. Ler que os ninivitas se arrependeram. Porque, para a surpresa de Jonas e até para a nossa, eles se arrependeram. É interessante porque até o rei de Nínive, olha o que ele fala no versículo 8: cubram-se de pano de saco homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos e a violência que há nas suas mãos. O rei proclamou que todos se arrependessem e clamassem ao Deus de Israel. A nação inteira estava voltada para Deus. A gente não tem um registro aqui de que os ninivitas viveram uma vida toda e intensa servindo ao Deus de Israel como os israelitas faziam, com dedicação de ofertas, sacrifícios, festas dedicadas ao Senhor. A gente não tem esse registro, mas a gente tem um registro do que eles foram advertidos. Eles se arrependeram, eles se humilharam diante de Deus, eles se voltaram para Deus. E isso é interessante, porque isso daqui foi o suficiente para Deus não prosseguir com o juízo que tinha com os ninivitas. E isso mostra algo de Deus muito importante para nós hoje. Deus, Ele é tão pronto para perdoar e salvar, que à medida que nós nos voltamos para Ele, independente do que a gente faça, Ele está pronto para retirar a punição que Ele nos dá. Deus, Ele é muito mais pronto a salvar, a perdoar, a ser misericordioso do que a punir. Esse é o Deus que nós servimos. Qualquer pessoa
que lê essa história aqui de Jonas, começa a ler o livro de Jonas, essa história, acredita que aqui termina o livro. Porque a missão de Jonas era pregar aos ninivitas, e ele pregou aos ninivitas, os ninivitas se arrependeram, se voltaram para Deus. Mas Jonas teve sucesso, Jonas está bem, provavelmente ele pode voltar para Israel, mas não foi isso que aconteceu, não é aqui que a história de Jonas termina. Deus sabia que no coração de Jonas haviam camadas mais profundas de ídolos. E olha que interessante, Jonas viu o arrependimento dos ninivitas, e olha o que acontece, em Jonas capítulo 4, versículo 1 ao 3, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso, e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor leal, e que prometes castigar. Mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Finalmente, as motivações do coração de Jonas são reveladas. O coração dele está exposto aqui. O coração, as intenções de Jonas estão expostas para todos. Tinha algo mais. Jonas se enfurece. Ele tem ira ao ver aquele povo se arrependendo e sendo perdoado por Deus. Tamanha era a idolatria, o ídolo no coração de Jonas. Quem é que ao ver alguém se arrepender, quem é que ao ver Deus perdoando alguém, fica furioso, fica descontente, fica irado? Quem é que tem uma reação dessa? E aí a gente começa a entender que Jonas, ele tinha uma repulsa àquela nação de Nínive. Ele tinha repulsa à raça dos ninivitas. Jonas odiava tanto eles, mas tanto, que ele considerava o perdão de Deus a eles a pior coisa que poderia ter acontecido. Deus perdoou os ninivitas e Jonas queria morrer, porque eles foram perdoados. No ventre do peixe, quando a gente lembra de Jonas no ventre lá daquele peixe, a gente vê que Jonas começa a entender ali que Deus queria revelar o que era a graça dele aos seres humanos, e que é para todos os seres humanos. Lembram da oração dele? Mas o entendimento que Jonas começou a ter da graça lá no capítulo 2 ainda era superficial, foi só intelectual, mas ainda não era algo profundamente enraizado no coração de Jonas. O entendimento dele era intelectual apenas, não era de coração. Quantas vezes a gente tem tido atitudes, pensamentos e falas sobre Deus, sobre a graça de Deus, sobre perdão, sobre servir, sobre qualquer coisa que é só intelectual, mas não é de coração? Quantas vezes a gente tem agido como Jonas agiu? Quantas vezes isso soa falso para Deus, como para nós agora parece falsa aquela oração de Jonas no capítulo 2. Porque agora no capítulo 4 a gente vê que era muito mais profundo. Quantas vezes a gente tem sido falso com Deus, como Jonas foi? E Jonas, ele serve como uma advertência para nós, de que o nosso coração, o coração humano, ele nunca muda de maneira tão rápida e fácil como a gente imagina. Mesmo quando a pessoa está sendo orientada pelo próprio Deus, porque Jonas estava sendo diretamente orientado por Deus a fazer o que ele tinha que fazer. Mas Jonas mostra uma verdade muito clara para a gente, que a gente precisa aprender, entender
e viver com base nisso, de que o coração humano não muda de maneira tão rápida e fácil. É por isso que Deus sempre vai fazendo chamados cada vez mais profundos para sacrificarmos os nossos ídolos. A obra de Deus em Jonas ainda está incompleta. E é por isso que a história de Jonas não terminou no capítulo 3, quando os ninivitas se arrependeram. É por isso que não terminou lá. Por isso que aquele não foi o ponto final. E trazendo para nós hoje, como cristãos, e mesmo que você ainda não se enxergue como um cristão, mas todos os cristãos que você vê em qualquer lugar, em qualquer igreja, na rua, declara que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, certo? A gente vê isso acontecendo direto ao nosso redor. E aí todos eles vão declarar: Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador, e não é a minha carreira, não é a minha riqueza pessoal, não é os bens que eu tenho. Eu não coloco minha segurança nas coisas desse mundo. Minha segurança está em Deus, está em Jesus Cristo. E outra coisa, o que Cristo pensa ao meu respeito é mais importante do que as pessoas pensam sobre mim. Não é pela aprovação humana que eu vivo, é pela aprovação de Jesus. É isso que a gente ouve, né? Que nós mesmos falamos também. Mas, mesmo declarando isso para as pessoas, mesmo a gente ouvindo isso ao nosso redor, outras coisas continuam mantendo uma posição funcional e fundamental no coração das pessoas que não é Jesus Cristo. Elas declaram isso, mas elas não têm isso no seu coração, de que realmente Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Jonas mostra para a gente que uma coisa é crer no Evangelho com a mente, e a outra é ter o Evangelho firmado no nosso coração, de maneira profunda, de maneira enraizada, de maneira real, de maneira verdadeira, de maneira sincera, de maneira honesta. Uma coisa é crer no Evangelho com a mente, outra coisa é crer no Evangelho com o coração. Porque quando a gente tem o Evangelho no nosso coração, quando a gente crê no Evangelho não só de maneira intelectual, não só com a mente, mas com o coração, isso influencia tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo que a gente faz na nossa vida. Tudo se torna em prol do Evangelho, em prol do reino de Deus. Jonas, ele ainda está sendo controlado, em grande parte, pela idolatria aqui. Mesmo depois de ter pregado e as pessoas terem se arrependido, Jonas ainda está sendo controlado pela idolatria do coração dele. E agora, a gente precisa enxergar que a idolatria distorceu o modo de pensar de Jonas. Isso é muito claro, não é? Para nós. Porque Jonas começou a ver coisas que para nós é boa. Deus perdoou aquele povo. Deus evitou o juízo. Deus teve misericórdia. Para todos nós isso é bom, não é? Mas para Jonas isso era mal. Isso se tornou algo mal. Como Jonas poderia se enfurecer com o fato de Deus ser um Deus de compaixão, um Deus de amor, um Deus de paciência, um Deus de misericórdia? Como alguém pode ficar furioso por causa disso? Como? E aí é o ponto que quando um ídolo domina o nosso coração, ele produz um conjunto de definições falsas do que é sucesso e do que é fracasso. Quando um ídolo domina o nosso coração, ele redefine o que é felicidade e o que é tristeza para nós. Ele redefine a realidade segundo o próprio termo desse ídolo. As coisas não são mais de acordo com Deus, com a Bíblia, com o Espírito Santo, mas começam a ser redefinidas por como esse ídolo quer dominar a nossa vida. Quando Deus toca e derruba um ídolo, o seu ídolo,
O Deus de compaixão, amor, misericórdia, paciência, se torna um Deus mau. Um Deus irado, um Deus injusto, um Deus errado. Quando o amor de Deus evitou a destruição desses inimigos de Israel, Jonas, por conta do seu ídolo, por conta do ídolo que estava no coração de Jonas, ele se viu obrigado a enxergar o amor de Deus como algo puro. Olha como o ídolo de Jonas distorceu a visão dele sobre Deus e sobre o Evangelho, sobre a graça, sobre a misericórdia, sobre o perdão. Afinal, os ídolos, eles tornam possível a gente chamar o bem de mal e o mal de bem. É isso que os ídolos fazem. Os ídolos distorcem não só os nossos pensamentos, mas também os nossos sentimentos em relação às coisas. Do mesmo jeito que os ídolos são coisas boas que se tornam supremas na nossa vida, os desejos que eles geram se tornam paralisantes e dominantes o suficiente para nós, que nos impede de viver com o Evangelho em nosso coração. Olha que interessante, Deus, ao ver a idolatria do coração de Jonas, ele não fica paralisado, porque Deus não se deixa dominar por um ídolo, como nós nos deixamos. E Deus, ele confronta a idolatria de Jonas. Olha o que ele fala. Jonas 4, versículo 10 e 11, diz assim: O Senhor, porém, me disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu em uma noite e em uma noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos animais. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Deus confronta Jonas e os seus sentimentos. E o livro de Jonas termina aqui, com essa questão. E para mim, é o livro da Bíblia mais incrível, porque ele termina com uma pergunta. E é isso. A história de Jonas termina aqui. E a gente não sabe qual é a resposta de Jonas. A gente não sabe se esse diálogo continua entre Deus e Jonas. Como Deus converte o coração de Jonas. Mas é como se Deus mira uma seta de repreensão para Jonas. Aí, quando tem essa pergunta e o livro termina, é como se Jonas saísse da frente dessa seta de repreensão que Deus soltou. E aí, nós é quem estamos na mira dessa seta de repreensão de Deus. Porque, no fundo, nós somos Jonas. Nós temos ídolos ocultos que nos impedem de viver o Evangelho em nosso coração. A pergunta vem direto para nós. E aí, o que a gente vai fazer com essa pergunta de Deus? Deus confronta os ídolos do nosso coração. E pergunta sobre ele não pode fazer o que ele quiser, ter misericórdia de quem ele quiser, porque foi ele que criou, foi ele que fez. E a gente está sendo escravizado de tal maneira pelos nossos ídolos, que a gente não se importa muitas vezes com as necessidades ao nosso redor, aqui mesmo, na igreja, na nossa comunidade, que a gente diz que ama essa igreja, a gente diz que ama esses irmãos, mas os nossos ídolos, ocultos até, estão nos escravizando tanto, que a gente não tem agido de tal maneira, assim como Jonas. No capítulo 2 ele ora falando que vai fazer o que Deus queria, e que vê que realmente a salvação vem do Senhor. Mas no capítulo 4 ele se revolta. E a gente está agindo da mesma maneira. A gente tem visto as necessidades ao nosso redor aqui,
A gente tem visto que a igreja precisa de mim. E eu fico calculando se eu posso me sacrificar um pouco mais. Eu estou calculando, eu estou pensando, sendo que eu posso, mas eu estou escravo do meu conforto, eu estou escravo do meu egoísmo, eu estou escravo do meu eu. E não se enganem, um dos ídolos ocultos mais presentes na nossa vida é o eu, é o egocentrismo, é o meu conforto, é a minha vida, é o que eu quero e não o que Deus quer. Sabe, tem tantos se sacrificando tanto no reino de Deus, no corpo, e que estão indo além dos limites, e outros parassem de ser tão egoístas e se dispusessem a servir para diminuir a carga que o outro está levando, com certeza todos nós estaríamos mais saudáveis, mentalmente e espiritualmente principalmente, que é o que importa. Mas isso não tem acontecido, porque nós, assim como Jonas, não temos ido até Deus para confrontar os ídolos do nosso coração. Será que, como Jonas, nós estamos dispostos a mudar? Porque eu acho que foi muito vergonhoso para Jonas falar dessa história para alguém, ter escrito essa história para alguém. Olha como o coração de Jonas foi exposto. Olha o que ele fez, por momentos, desde quando ele pediu para ser jogado ao mar, lá na tempestade, ele já estava falando, eu prefiro morrer do que fazer a vontade de Deus. Mas se Jonas deixou isso daqui para nos encorajar, para encorajar o povo de Deus, mesmo que foi vergonhoso, eu acredito que Jonas mudou o coração dele. E será que nós estamos dispostos a mudar, como Jonas teve coragem de mudar, para poder fazer jus ao nosso chamado de seguidores de Jesus? Se sim, a gente precisa olhar para o Jonas que é supremo e para o sinal dele, que não foi esse Jonas. O Jonas do livro de Jonas foi um Jonas limitado, foi um Jonas que não conseguiu, até esse momento aqui que tem registrado, viver conforme aquilo que Deus tinha prometido, tinha desejado para ele. Esse Jonas aqui que a gente vê é um Jonas que precisava muito de arrependimento. Mas eu tenho uma boa notícia. Existe um Jonas supremo que teve o seu sinal. E é Jesus Cristo. Ele foi o grande Jonas. O Jonas sem defeito. Em Mateus 12, versículo 39, Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Foi a morte e ressurreição de Jesus, esse sinal que ele está falando. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi maior do que aquele Jonas, idólatra, que se irou com Deus, com o amor, com a paciência, com a misericórdia de Deus. Mas Jesus, ele foi obediente até o fim, numa morte de cruz, por mim e por você. Porque nós somos Jonas. E é por isso que Jesus foi até a cruz. Porque eu e você somos Jonas, com ídolos visíveis e ídolos ocultos em nosso coração. Vou fazer uma oração. Deus, Pai eterno e poderoso, obrigado por Jesus, que foi o supremo Jonas, que deu o verdadeiro sinal para nós por meio da ressurreição dele, da morte e da ressurreição, de uma maneira que nós não imaginávamos, mas Jesus foi muito maior do que Jonas. E obrigado porque Jesus Cristo morreu por conta dos nossos ídolos, para que a gente pudesse confrontar os nossos ídolos diante do sacrifício do seu Filho, Deus. Diante de quem o seu Filho foi, de quem o seu Filho é em nossas vidas, que morreu por nós, que se sacrificou por nós. Obrigado, porque Jesus, o Senhor, com certeza foi maior do que Jonas, do que Moisés, do que Abraão,
O Senhor foi perfeito. O Senhor obedeceu Deus até o fim. E obrigado por isso, porque nós somos rebeldes. Muitas vezes a gente não tem o Evangelho no nosso coração, só no nosso intelecto, só na nossa mente. Mas para nós derrubarmos os ídolos do nosso coração, da nossa cultura, da nossa religião, nós precisamos viver como o Senhor Jesus, que não tinha nenhum ídolo. O Senhor só adorava a Deus. E nós precisamos ser assim, adorar a Deus, adorar o Senhor Jesus, viver por meio do Espírito Santo. Obrigado por tudo. Nos ajude a confrontar e derrubar os ídolos do nosso coração. É em teu nome, Jesus, que oramos e agradecemos. Amém.